Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu falo com o doutor Raul Nakano, que é diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer poder participar novamente e poder tirar as dúvidas, né, das nossas queridas pacientes que nos procuram. É realmente um prazer poder esclarecer. Doutor, para começar, vamos falar de um mês que é especial, né? É o mês de março, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, mas o mês todo ele é dedicado à saúde da mulher, né? Claro, claro. Lembrando que é o mês que tem o Dia Internacional da Mulher, né, e aí também tem o, ah, o Março Lilás, né, que tem a ver com prevenção de câncer de colo de útero, que é muito importante. Também tem o Março Amarelo, que é a conscientização de uma doença chamada endometriose, que ele é pouco, talvez, conhecido, né, mas, de qualquer forma, essas duas campanhas vêm conscientizar e tentar ajudar as pacientes que têm esses problemas no dia a dia. Doutor, o senhor, né, como diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução, de que maneira essas doenças elas podem atrapalhar, né, na hora que a mulher deseja engravidar e ela já passou então por um câncer do útero ou então tem a endometriose? Fala um pouquinho para a gente de como atrapalha, né, esse processo e o que é possível fazer para mudar. Bom, então vamos dividir um pouquinho a nossa conversa em dois tópicos, então. Em relação ao câncer de colo do útero, o Papa Nicolau veio mudar totalmente o panorama da saúde da mulher. O Papa Nicolau é um teste que é relativamente simples, que não precisa de muita tecnologia. É um exame simples, onde tira uma amostra de células na vagina e vai para o microscópio e analisa a presença de células suspeitas ou células neoplásicas, células cancerígenas, né? E isso fez com que a doença que mais, vamos dizer, matava as pacientes, né, as mulheres, que era o câncer de colo de útero, que era a primeira causa de morte das mulheres, passou a ser uma das nona causa atualmente, né? Então, assim, como um simples exame de Papa Nicolau que é feito nos postos de saúde, né, pode prevenir e diminuir drasticamente a incidência desse tipo de câncer, né? Então, isso acho que é o primeiro fato. Agora, se você fizer o Papa Nicolau todo ano, que seja no posto ou com o seu ginecologista, teoricamente, a possibilidade de ter um câncer aproxima-se a zero, né? Agora, às vezes, por algum motivo, a paciente não foi esclarecida o suficiente, ou não tinha posto de saúde, ou não tinha condições de fazer essa prevenção, fazer o Papa Nicolau. Essa paciente, às vezes, pode desenvolver um câncer inicial e se deixar até um câncer avançado. Mas se pegar um câncer inicial, muitas vezes tem que fazer a retirada do câncer no local com a técnica chamada conização. A conização é a retirada de um pedaço do colo do útero em forma de um cone, por isso que é o nome conização. Isso faz com que a mulher perca a possibilidade de segurar a gravidez, né? Então a gente perde o que a gente chama de continência, quer dizer, ela não segura a gravidez. Então isso pode levar à dificuldade de reter a gravidez. Isso então pode fazer com que essa paciente passe a fazer parte do grupo das pacientes inférteis. Então a relação entre o câncer de colo e a infertilidade passa por esse processo. Então, se a paciente
faz a prevenção adequadamente, teoricamente, não chegaria a esse ponto, né? Então, esse é um exemplo muito clássico, né, em que a paciente pode passar a ter a infertilidade. E, do outro lado, tem a endometriose, que também é uma patologia que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, porque a própria patologia ela é relativamente complexa, né? Porque se você pegar uma população em que mulheres que têm filho, que tiveram filho e for fazer uma laqueadura por via laparoscópica, você vai ficar surpreso que tem muitas mulheres que estão tentando fazer a laqueadura para não ter mais filho. Uma porcentagem dessas pacientes, que é em torno de 20, 25%, vai apresentar a endometriose, né? Então, a endometriose ela está presente em algumas mulheres e mesmo em mulheres que não têm fertilidade, mas em algumas pacientes ela promove o processo inflamatório, normalmente próximo à trompa da mulher, e isso pode levar a alteração na captura do óvulo e levar a uma infertilidade. Eu estou falando de maneira bem simples, porque a endometriose é uma patologia relativamente complexa de entender. Existem 5 teorias para dizer como é que começa a endometriose, mas uma das teorias mais simples de entender é o refluxo menstrual. Então, a mulher, quando menstrua, o sêmen acaba descendo pela vagina e sendo eliminado na menstruação. Porém, algumas gotas podem refluir e pingar pela trompa dentro da cavidade uterina, dentro da cavidade abdominal. E essas células vão desenvolver, ao passar dos anos, todos os meses, essas células são estrógeno dependentes, né? E alguns anos após, ela pode começar a apresentar a endometriose, quer dizer, a presença de células do endométrio fora da cavidade do útero, normalmente na cavidade abdominal, perto do ovário, da trompa, e isso pode provocar um processo inflamatório, porque todo mês sangraria lá dentro. E tanto pode ter paciente que é assintomático, ou a paciente é sintomática, ou sintomática com alguma cólica, ou sintomática ou assintomática com infertilidade, né? E pode também dar a paciente que tem dores durante a relação. A gente chama tecnicamente de dispareunia, né? Também são sintomas que pode levar a paciente que tem endometriose, né? Então, tentando resumir, são essas duas possibilidades, né? Que pode estar relacionado com o processo, com a infertilidade. O câncer de colo do útero, quando é necessário fazer a conização, pode levar a dificuldade de contenção, então tem que fazer uma cirurgia chamada cerclagem, e a endometriose, pelo processo inflamatório que pode levar nas trompas, pode fazer com que algumas pacientes, não todas, mas algumas pacientes, pode chegar a ter infertilidade por causa da endometriose. Então, eu espero que tenha sido relativamente didático, porque é um assunto relativamente árduo para explicar assim em alguns minutos. Uhum. Não, entender sim. Doutor, no caso da endometriose, a pessoa que tem pode evoluir para um câncer de útero ou não? Não, são duas entidades distintas, né? O câncer de colo do útero é uma entidade própria, está intimamente ligado com a vírus do HPV, né? Então, é provocado pelo vírus, né? Existem vários subtipos de cepas de HPV e são os que promovem o desenvolvimento do câncer de colo do útero, geralmente num local propício, é onde popularmente o pessoal chama de feridinhas, né? Então, as feridinhas são locais onde o HPV gosta de assestar e desenvolver o câncer.
E, assim, não é porque tem a feridinha e o HPV que vai virar câncer de uma hora para outra, leva algum tempo, né? Mas tem que tomar cuidado e fazer exames pelo menos anuais. Agora, a endometriose, como eu tinha comentado agora há pouco, não vem a partir de um processo infeccioso viral. Na verdade, o que eu tinha comentado é o refluxo do conteúdo menstrual, que do que vir pela vagina, ela retorna pelas trompas dentro da cavidade abdominal. Então, a origem é diferente, né? Uma tem uma origem viral e outra tem a ver com a migração das células de um local para o outro. Uhum. No caso da endometriose, quando a mulher, então, ela acaba ficando estéril e ela parte para a reprodução assistida. Qual é o processo? Ela tem que fazer uma cirurgia para fazer, então, né, tirar essas, não sei, os endométrios, eu não sei, né, exatamente qual é a palavra Uhum. técnica para isso, mas Uhum. tem que fazer essa Focos de endometriose. limpeza. Aham, para Sei, sei. depois, Uhum. então, fazer o processo? É, existe várias modalidades. A gente podia falar em termos de diagnóstico, né? Então, assim, a endometriose, se a gente for fazer o diagnóstico, tem aquelas pessoas que não sentem nada, têm endometriose e pode ter infertilidade. Então, a endometriose está presente, os focos estão presentes, estão tendo inflamação, só que a paciente não tem cólica. Outras têm a mesma coisa, só que tem cólica na menstruação. Outras têm a mesma coisa, mas só que tem cólica na menstruação e durante a relação. E outras têm a mesma coisa, que tem dor na relação, na menstruação e na ovulação. Então, assim, a gente vai ter que dividir quais são o tipo do diagnóstico, né? Quais são os sintomas que estão sendo, a gente chama de sintomas que são, para a paciente, desconfortáveis a ponto de tirar ela do serviço, né? Então, sintomas importantes que possa atrapalhar no dia a dia, né? Então, a gente teria que dividir. E existe, anatomicamente, algumas pacientes em que a inflamação é pequena, mas, desculpa, a paciente tem pouco desconforto, porém, tem um processo inflamatório leve ou tem um processo inflamatório intenso, dificultando a fertilidade. Então, assim, tem uma gama de aspectos, uma gama de sinais e sintomas, né? Tipo de pacientes que, desde aquelas que não sentem nada, e tem aquelas que sentem desconfortos enormes e com muito processo inflamatório. Então, a gente vai ter que dividir. O tratamento divide-se em alguns tratamentos clínicos, à base de remédios, outros não necessitam tanto, e existe algumas pacientes que necessitam de uma correção via laparoscópica, né? E outras não necessitam de correção e já vai direto para um tratamento de uma fertilização in vitro, onde a gente dá uma medicação, a paciente produz óvulo, aspira esse óvulo e com esse óvulo na mão junta com o sêmen do marido e a gente coloca o embrião formado a partir dessa junção dentro do útero. Então, assim, dependendo do diagnóstico, a gente vai ter uma gama de possibilidades e dependendo do tipo de endometriose, o tratamento também vai ser de acordo com a localização, o desconforto e o comprometimento inflamatório dessa paciente, né? Espero ter explicado, porque, na verdade, existe uma gama de possibilidade de tratamentos, né? Uhum. Existem mulheres que têm a endometriose, não sentem nada, não tem dor em momento nenhum, assim como o senhor já disse, algumas etapas da dor, Sim, não sente dor sim. nenhuma, não tem sinal nenhum, apenas não conseguem engravidar. Isso acontece? Tem, tem.
Tanto é que, até antes de aparecer a laparoscopia, a gente tinha muitos diagnósticos onde se denominava esterilidade sem causa aparente. Então, se você fazia uma investigação e não via nada que chamasse a atenção que pudesse levar a uma infertilidade. E aí, fazendo a laparoscopia, aí muitas vezes a paciente apresentava uma endometriose relativamente extensa, né? E sendo uma das causas da infertilidade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, no passado a gente tinha essa tal de esterilidade sem causa aparente e na maioria das vezes era endometriose. Então, a paciente não tinha nenhum sintoma, não tinha nada assim, que chamasse atenção e no final das contas era a endometriose que estava provocando, né? E aí agora, hoje em dia, a gente tem a ressonância magnética, que pode também dar uma informação mais detalhada. Depois também tem o exame de ultrassonografia com preparo para a investigação da endometriose. Então, assim, essa tal da esterilidade sem causa aparente, também, esse tipo de diagnóstico também, vamos dizer, diminuiu bastante, porque a técnica de investigação também ficou mais apurado, né? Mas esse fato de paciente que não tem nenhum sintoma e que aparentemente não tem endometriose e quando você vai investigar com mais detalhe, muitas vezes é o motivo, a causa da infertilidade dessa paciente. É fato. Isso a gente vê no dia a dia do nosso trabalho. Uhum. Doutora, a mulher que tem o câncer no colo de útero, ela tratou esse câncer, né? Fez todos a medicação, químio, rádio, enfim, tudo aquilo que era necessário. Depois de todo esse processo, ela consegue engravidar naturalmente ou ela precisa realmente procurar a reprodução assistida? Veja bem, nós estamos viajando um pouquinho, adentrando um pouquinho na oncologia. Então, assim, na oncologia existe um tal de estadiamento, né? Então, tem o estadio 1, 2, 3, 4. E o estadio mais iniciais significa que tem um comprometimento menor. Então, essas pacientes, a gente consegue fazer com que ela não tenha que tomar, fazer quimioterapia ou radioterapia e tentar um tratamento menos invasivo e conseguir tentar um tratamento de infertilidade e conseguir uma gravidez. Agora, os estadiamentos mais avançados, né? Então, nesses estadiamentos, geralmente inclui quimioterapia, radioterapia e muitas vezes até cirurgia, né? Então, com a cirurgia, acaba perdendo o útero. Se for quimioterapia, radioterapia, muitas vezes pode comprometer não só o ovário, né? Porque a quimioterapia tende a diminuir a quantidade de óvulo pela quimioterapia. Então, se for associado a quimioterapia e radioterapia, geralmente a fertilidade do ovário pode ser comprometido e também a radioterapia pode levar a mudança na condição do útero, né? Porque ele tem uma tendência a levar uma fibrose. Então, aí eu diria que começa a ficar difícil também de aproveitar esse útero. Então, eu acho que assim, a gente está falando muito mais numa situação mais extrema, né? Hoje em dia, pacientes que têm câncer de colo de útero e que tenha que fazer radioterapia, quimioterapia e cirurgia é bem menor do que há 20, 30 anos atrás, porque por causa das técnicas de prevenção que hoje está mais, vamos dizer, divulgado. Hoje em dia, a maioria das pacientes já tem acesso ao posto de saúde e tem consciência de que o Papa Nicolau é importante,
faz seu Papa Nicolau. Então, pacientes que aparecem no hospital ou no posto já com câncer avançado, hoje é menor. Não é que não tem, mas é menor por causa da prevenção. Por isso que é importante essa conscientização a todas as mulheres, né, que tenha que procurar o serviço do seu posto de saúde ou mesmo o seu ginecologista, fazer a prevenção para não chegar nesse ponto onde o estadiamento já está avançado e que não dá mais para recuperar e tentar uma gravidez, né? Então, resumindo, nos estadiamentos mais avançados é mais difícil de aproveitar, porque há uma tendência de tirar o útero ou fazer com que a quimioterapia, a radioterapia possa comprometer não só o útero, como os ovários, né? É isso. Uhum. E até é disso que o senhor falou, né, da prevenção, dos exames preventivos, né, anuais, que todas as mulheres precisam fazer. O câncer de colo de útero, diferente até de outros tipos de câncer, ele também não dá sinais, né? Ele não dá a dor ou alguma modificação no organismo, né? Por isso que o Papa Nicolau é aquele exame que realmente pode detectar alguma coisa, né? Sim, sim, realmente ele é assintomático, né? A mulher ela não sente nada, né? Se ela começa a sentir alguma coisa, é porque já está avançada, né? Então, de qualquer forma, é assintomático. Hoje em dia, existem várias outras técnicas mais apuradas, né? Às vezes até mais, vamos dizer, mais dispendiosas, né? E mais complexas. Mas, assim, ainda o Papa Nicolau, eu diria assim, custo-benefício, a eficiência ainda é o carro-chefe, né? Dá para fazer em qualquer posto de saúde, dá para fazer em qualquer consultório ginecológico. Ele é relativamente simples. Um patologista, qualquer patologista, vamos dizer, está mais do que apto a analisar essas células. E eu diria que é uma técnica que veio assim realmente trazer a diferença, né? Fazer com que consiga controlar, né, o câncer de colo do útero, justamente provocando a prevenção, né, do câncer. Então, o Papa Nicolau, embora seja simples, se você for analisar de maneira epidemiológica, é muito eficiente, né? Nasceram outras técnicas, não vou nem falar para não confundir as pessoas, mas assim, ainda o Papa Nicolau, eu diria assim, se for analisar de maneira epidemiológica, né, ainda é imbatível, né? Custo-benefício barato, fácil de fazer em qualquer lugar. Outros ainda precisa de equipamento, precisa de material, precisa de encaminhar em grandes centros para analisar tal. São exames talvez até um pouquinho melhor, mas na prática é mais difícil de você realizar. Então, ainda o Papa Nicolau é o carro-chefe falando em prevenção. É custo barato, eficiente, e acho que isso tem salvado muitas vidas. E é engraçado, a história do Papa Nicolau, ele era um grego, né, que ele foi meio que fugido da Europa, foi para os Estados Unidos, e ele começou a trabalhar, se eu não me engano, num restaurante, uma coisa assim, e conheceu um pessoal da área de pesquisa, e aí chamaram ele para trabalhar e viram que ele tinha uma aptidão muito grande, e aí ele desenvolveu toda essa pesquisa nesse lado e desenvolveu. É interessante a história do Papa Nicolau, é muito bonito, né? Uhum. É um Aí, imigrante grego.
Ah. Pode falar. Eu já ouvi falar, e agora eu não sei se isso é real ou não, que a mulher que teve algum tipo de câncer, qualquer tipo, seja de mama, útero, enfim, depois do tratamento, não é indicado que ela engravide, até por conta de uma retomada do câncer, uma volta de um câncer. Isso é verdade? Se isso É, for verdade, sim, dá para substituir, então, essa gravidez, que seria de forma natural, pela reprodução, então, assistida? sim. Realmente, inicialmente, voltando agora novamente para o lado oncológico, né? Então, assim, Uhum. toda vez que se tiver um câncer comprovado e tratado, principalmente desses cânceres um pouco mais avançado, o estadio mais avançado, que teve quimioterapia ou radioterapia, ou que teve que fazer cirurgia mais aprofundado, há um tempo de avaliação. Esse tempo, normalmente, são 5 anos para ver se realmente esse câncer está controlado. Né? Então, eu estou falando de maneira bem simples para não complicar a interpretação, mas assim, normalmente espera-se 5 anos, e se passando esses 5 anos, está liberada a poder engravidar de novo. Né? Aí, uma vez tentando uma gravidez, aí teria que ver o que restou. Tem paciente que teve que tirar o útero fora. Então, o que a reprodução assistida pode ajudar? A reprodução assistida pode fazer o seguinte: se ela não tem útero, ela pode pegar o útero de alguém da família. Então, pode ser da sua irmã, da sua mãe, da sua prima, até parentesco de quarto grau. Tá? Então, a sua tia, sua prima ou irmã pode gestar por você. Tá? Então, isso chama cessão temporária de útero. A palavra cessão significa empréstimo do útero temporariamente. Né? Então, é correto, é ético, é permitido, e justamente esses casos em que a paciente teve que tirar o útero fora por causa de um câncer, por exemplo. Existe uma circunstância também interessante que a paciente às vezes teve que fazer uma quimioterapia, mas deixou-se o útero. Na quimioterapia, pode acontecer de ela perder os óvulos, porque a quimioterapia ela acaba diminuindo os óvulos da paciente. Então, ela pode ter o útero e agora é o inverso, ela não tem óvulos. Então, ela pode recorrer ao banco de óvulos e aí a reprodução assistida entra de novo, tentando ajudar. Então, o que acontece? Ela pode receber o óvulo de uma outra pessoa, agora não pode ser parentesco, tem que ser um óvulo onde não se sabe a fonte, então quem doou não sabe para quem está doando e quem está recebendo também não pode saber. Isso é norma. Então, recebe esse óvulo, fecunda com o sêmen do marido e colocaria no útero dela. Então, a reprodução assistida pode estar, então, ajudando essas pacientes, entre aspas, oncológicas, né, que vêm lá do tratamento da oncologia, que não tem útero, então tem o empréstimo do útero, chama cessão temporária. Ou não tem o óvulo, então ela pode receber óvulo de outra pessoa. E tem aquela terceira pessoa que não tem nem óvulo nem útero, né? Então, ela Hum. pode fazer o seguinte: receber o óvulo do banco, pegar o sêmen do marido e colocar no útero de um parente próximo, né, até o quarto grau. Então, assim, acaba a reprodução assistida auxiliando tecnicamente nessas condições. É interessante o fato da reprodução assistida poder manipular a, o óvulo, o sêmen e o embrião. A gente pode criar essas novas modalidades de reprodução, de gravidez, graças à evolução, né, da reprodução assistida. Esse tipo de soluções pode ser adquirida utilizando a técnica de reprodução assistida. Né? Uhum. É Bom, muito doutor, nosso interessante. tempo acabou.
Nosso tempo acabou, eu Já? quero agradecer o senhor, já passou super rápido, né? E quero agradecer o senhor por essas informações. Tenho certeza que quem está em casa, além, né, de ser despertado por esse mês que chama atenção, tanto março lilás, câncer de colo do útero, e quanto março amarelo, que fala da conscientização da endometriose, também o senhor trouxe a expectativa, né, e também a alegria, né, de saber que ainda é possível mesmo tendo essas doenças. Eu conversei com o Dr. Raul Nakano, que é diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Obrigada, doutor. Muito prazer. Reiterando as suas colocações, né? Acho que a gente, além de tratar essas pacientes, a gente tem que preocupar na prevenção, né? Então, a prevenção do colo do útero, acho que assim, já está em andamento e acho que como resultados importante, já foi a primeira causa de câncer na mulher, hoje está entre o nono, então caiu bastante, né? E a endometriose, que é uma doença que é relativamente assim difícil de entender para o leigo, porque são células que migram de um lugar para o outro, e a sintomatologia ela é muito diferente, desde aquelas pacientes que não têm nenhum sintoma, aquelas que têm cólica, aquelas que têm infertilidade. Então, precisa de um bom acompanhamento profissional, procurar um ginecologista, trocar ideia, fazer o exame adequado para que a paciente tenha um bom suporte e possa detectar e poder tratar antes que essa doença se progrida, porque a endometriose é uma doença progressiva, né? Então, a gente tem que, pelo menos, diminuir a velocidade de crescimento dessa patologia. Obrigado pelo convite. Espero poder ter esclarecido bem o seu público. Sim, muito obrigada, viu? Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.